Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente está aqui para ter uma aula bem bacana, uma aula sobre os vírus. Vírus que possuem uma diversidade incrível. Tem uma estimativa que para cada tipo de célula do mundo tem um vírus capaz de infectar. Então temos que entender bem esses conceitos para ver como que eles fazem isso. Mas para iniciar, eu te mostro o conceito de célula. Célula é a menor unidade morfofisiológica. Morfo quer dizer forma, físio é função, de forma e função dos seres vivos. E tem uma coisa legal, com capacidade de autorreplicação independente. O que é isso? Própria replicação independente, uma virar duas. Por exemplo, essa aqui é uma célula, ela é capaz de originar duas células. Mas para fazer isso, é fundamental que ela tenha maquinaria e as enzimas. Quando a gente fala de enzima, as enzimas elas catalisam as reações, são fundamentais. Quase tudo que acontece no seu corpo depende de enzima. Se não for enzima, demoraria muito. Além disso, maquinaria. No mínimo, elas têm que ter uma estrutura que a gente chama de ribossomo. Ribossomo, onde ocorre um processo chamado de tradução para produzir as proteínas da célula. E as informações de como construir essas proteínas ficam no material genético. Pode ser DNA, pode ser RNA, no caso dos vírus. No nosso caso, as informações ficam no DNA. Mas os vírus, eles não têm essa capacidade de autorreplicação independente. Eles só conseguem se multiplicar dentro de uma outra célula. Por isso, então, a gente vai chamar eles de acelulares. Eles não possuem células. E, além disso, por não possuir célula, para conseguir multiplicar, que é o objetivo, todo mundo quer fazer o quê? Propagar os genes, passar para frente as informações que estão contidas no seu organismo, ou então na sua entidade, no caso dos vírus. E para poder passar isso, tem que reproduzir, tem que replicar. Então, para o vírus conseguir replicar, ele invade uma outra célula e ele é um parasita intracelular obrigatório. Tem um nome que a gente vai dar para vírus, que é quando ele está invadindo a célula. Esse termo, então, vírus, ele tem atividade, mas também existem os vírions. Um vírus e um vírion, qual é a diferença? O momento dele. O momento que ele está invadindo uma célula, vírus. Fora de uma célula, por exemplo, aqui nesse quadro aqui, se eu vou encontrar uma partícula viral ou vírion, sem metabolismo. Isso, inclusive, gerou muitas discussões interessantes. Uma discussão legal, vírus é ser vivo, não é ser vivo? Por que a gente tem que pensar nisso? Quando ele é um vírus realmente e está dentro de uma célula, ele usa o metabolismo dela, pois ele não tem metabolismo próprio. Mas fora de uma célula, quando um vírion, ele não tem metabolismo nenhum, não faz nenhuma reação química. Então pensavam, o vírion, por acaso, ele não é um ser vivo, o vírus pode ser porque está tendo metabolismo dentro da célula, e a discussão ficou muito ampla. Até que eu gosto muito do conceito de um livro que chama Tortora, de microbiologia, que diz que vírus tem uma vida emprestada. Por isso, então, dentro de uma célula, quando tem metabolismo, pode ser que seja considerado ser vivo, mas fora, sem metabolismo, não. Os vírus são difíceis de entender pra caramba. Por quê? Que a gente demorou pra caramba para entender esse grupo. São extremamente pequenos. Um exemplo é que eu coloquei aqui um vírus de 0,4 nanômetros. Mas como eu sei que você não tem muita afinidade por nanômetro, eu transformei nanômetro em milímetro. Um vírus de 0,4 nanômetro mede 0,00004 milímetros. Imagina, um milímetro já é muito pequeno. Agora, 0,00004 milímetros é muito difícil de observar. Para vocês terem uma noção, os vírus não são visíveis ao microscópio óptico, só são visíveis ao microscópio eletrônico. Então, lá no passado, o nome vírus surgiu por quê? Porque morriam as pessoas e eles já sabiam das doenças, conheciam as bactérias. Quando morria alguém, eles pensavam, qual foi a bactéria que matou? Daí, então, eles iam lá, coletavam um pouquinho de secreção da pessoa, colocavam no meio de cultura. Meio de cultura é meio com comida. E quando colocavam no meio com comida, eles percebiam que as bactérias multiplicavam, eles identificavam qual bactéria que tinha matado e falavam, morreu por causa de tal bactéria. Os vírus, para começar, se a gente coloca em meio de cultura, o que vocês acham? Multiplica ou não? Claro que não, né? Porque ele é um parasita intracelular. Então, se der comida, ele não multiplica, só se colocar dentro de uma célula. É legal a gente pensar nisso. E mesmo que multiplicasse, eles não iam conseguir ver, pois eles são tão pequenos que só são visíveis ao microscópio eletrônico. Daí então, o termo vírus significa veneno. Quando morria alguém, eles não achavam por que tinha morrido, qual bactéria tinha matado, eles diziam, morreu envenenado. Daí então, vírus significa veneno. Os vírus
eles são específicos. O que isso quer dizer? Eles não têm uma capacidade de invadir diferentes tipos de células. Para vocês terem uma noção, quase não existe vírus que transita entre um organismo e outro diferente. E mesmo dentro de um mesmo organismo, eles invadem células específicas. Se você fica resfriado, os vírus invadem células do seu trato respiratório. Daí os sintomas. Pensa nos sintomas do resfriado. Coriza, secreção, você fica cheio de pigarro. Isso tem a ver com suas células que estão sendo invadidas. E um outro exemplo, para ficar mais específico ainda, é o HIV. O HIV, ele invade uma célula do seu sistema imune chamada linfócito T CD4. Como que ele consegue fazer isso? Lá no linfócito T CD4, na membrana, a gente vai encontrar um receptor chamado CCR5. E o vírus, ele tem uma estrutura, uma glicoproteína chamada de GP120. Essa GP120 ela consegue interagir, fazer uma interação intermolecular com o CCR5. É uma ligação de hidrogênio e aí ele consegue ficar o quê? Preso naquela célula. Esse momento a gente chama de adsorção. Ele fica preso ali na membrana dela para depois entrar. Então, extremamente específico. O primeiro vírus descrito na história foi o vírus do tabaco. E se eu fumo um tabaco com o vírus do tabaco, eu não vou pegar esse vírus, porque ele é extremamente específico. Beleza? Além disso, eles são resistentes a antibióticos e sensíveis ao interferon. Antibiótico, muito usado para combater bactéria. Para vírus não adianta. Ah, você está gripado? Vai tomar antibiótico? Não serve para nada. O interferon é uma glicoproteína produzida pela sua célula. E essa glicoproteína, ela é produzida quando uma célula é invadida. Então, se uma célula do meu corpo for invadida, ela produz interferon. E as próximas células dificultam a entrada e a reprodução desses vírus. Sabendo que o interferon é produzido, a gente pode pensar em como produzi-lo para também usar como medicamento quando for necessário. Legal pra caramba também é perceber as diversas formas virais. Te disse que para cada tipo de célula tem um tipo de vírus, cada um com uma forma diferente. Eu coloquei aqui as formas mais comuns de todas. E se um vírus não tem célula, ele é feito de quê? Para vocês terem uma ideia, cada unidade que constrói um vírus é chamada de capsômero. Então aqui eu tenho os vários capsômeros virais. Cada bolinha dessa é um capsômero. Mero é pedaço. Vários pedaços construindo então o todo. O todo é chamado de capsídio. Então basicamente o vírus tem um capsídio que é formado de capsômeros e os capsômeros são formados de proteínas. Então nós temos uma estrutura proteica onde lá dentro a gente vai encontrar o material genético. O material genético dos vírus pode ser DNA ou então RNA. Existe exceção de um vírus que tem DNA e RNA ao mesmo tempo, que é o citomegalovírus. Mas como exceção, a gente vai focar muito na regra, né? Exemplo, esse primeiro vírus que eu desenhei tem DNA, esse tem RNA, DNA, RNA, um ou o outro. Em todo mundo que está vendo desenhado aqui, a parte laranjada é o capsídio. Todos eles têm seu capsídio. E os capsídeos têm diferentes formas. Aqui a primeira forma a gente chama de poliédrica. Essa forma que está aqui embaixo é uma forma helicoidal. E tem um vírus legal pra caramba, que é o bacteriófago. Olha só a estrutura desse vírus, bem bacana, né? Aqui em cima ele tem a forma poliédrica e embaixo ele tem a forma helicoidal. Por ter as duas formas, a gente chama esse vírus de vírus complexo. Agora, olha que legal. Esse vírus tem um capsídio e nada em volta, nada em volta, nada em volta. Agora, esse aqui tem uma estrutura que fica em volta. O que fica no entorno, em volta, é um envelope. Alguns vírus eles são envelopados. Um exemplo de vírus envelopado bem famoso é o HIV. E o legal é que para formar esse envelope, quando ele vai reproduzir dentro da célula e sair dessa célula, ele faz um brotamento. Durante o brotamento, ele rouba um pedacinho da membrana da célula. Então, na hora que eu olho para o envelope, esse pedaço todo que eu estou circundando aqui, ó, isso tudo aqui é roubado da célula que ele invadiu. E ele tem que adicionar as glicoproteínas a esse envelope para poder reconhecer qual célula que ele vai invadir. Então, no envelope, parte roubada, parte produzida. Legal pra caramba a gente entender a estrutura dos vírus. Essa foi nossa primeira aula e numa próxima aula eu vou trabalhar assim com muita calma o material genético de cada um deles e como que eles conseguem replicar dentro de uma célula. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, gente!